Saudade dos irmãos. Bom ter esse ambiente com vocês novamente. Cada igreja tem as suas particularidades. A igreja de Lapão tem a sua singularidade. É uma igreja que nos acompanhou. Estou de volta aí na Embasa. Foi uma decisão não tão simples. Teve uma polêmica familiar. Inclusive a patroa já estava ali na estante mandando eu deixar de olhar para o celular, mas eu estava respondendo o pessoal do Facebook, né? E eu meditei há 2 anos, quando essa igreja me convidou para pregar certa feita, e eu havia falado com o reverendo Bira e com o reverendo Roberto, que no dia que eu pregasse novamente na igreja, se eu botar o cronômetro aqui, porque Gilberto já disse, se eu passar de 9h30. Eu já estava preocupado, 9 horas. 9h30, ele desliga o som, né, no meu microfone. Eu disse que eu vou sair correndo igual a Bíblia aqui no meio da nave, resolvo o problema ligeiro. E eu havia dito ao pastor Roberto e ao pastor Bira que quando Deus me desse a oportunidade de pregar aqui de novo na igreja, eu pregaria novamente esse sermão. O título é O Deus do Ordinário. E por que isso? Quando eu preguei esse sermão, eu não sei quantos lembram, não sei quantos vão lembrar, e eu espero que seja um dos processos, os que são professores vão entender, que um dos processos do aprendizado é a repetição, né? Eu me lembro que até nesse sermão a irmã Dita me ajudou, né? Porque eu disse que no livro de Ruth não tinha o nome de Deus, e ela levantou e colaborou. E depois eu fui restaurado, estive com os irmãos, e nós estamos vivenciando um período de pandemia. Muitas dificuldades, cada um de nós está passando. Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. Muitas pessoas têm tido altos e baixos emocionais. Muitos perderam entes queridos por causa da Covid ou de outras doenças não tratadas por causa da pandemia. Minha mãe partiu o ano passado. O ano passado eu saí daqui, tem 17 meses que eu estou com a Luciana em Brasília, mas hoje eu retornei para Embasa e Luciana continua no Ministério da Saúde. Hoje estamos a 1.150 quilômetros de distância. E as circunstâncias são assim na nossa vida. E nós ficamos sempre esperando um fato extraordinário acontecer. E muitas vezes as pessoas acabam por se desviar, se afastar do Senhor, justamente porque ao lerem as Sagradas Escrituras, veem os episódios miraculosos e sobrenaturais de Deus e acham que Deus só age por meio desses atos miraculosos. Mas quando nós olhamos, até quando o ato miraculoso às vezes é feito, não produz conversão. A exemplo dos 10 leprosos, só um voltou para manifestar a sua gratidão, a sua devoção a Jesus Cristo. Em contrapartida, no tanque de Siloé, só um foi curado e muitos ali estavam esperando a cura. Jesus não curou a todos. Jesus não saía andando por sobre as águas sempre. Jesus não fez sempre multiplicação dos pães. Muitas vezes ele ia para a casa de Marta e Maria e comia com eles de uma forma natural, ordinária. E, por sinal, nesta passagem de Jesus na casa de Lázaro, ele repreende, justamente porque a preocupação era fazer algo muito bem feito, que demandava tempo, e ele dizia, olha, muito pouco é necessário, uma coisa só. Porque a comunhão era muito mais importante. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth e deixar a sua Bíblia aí aberta, não sair desse texto. E antes de lermos a palavra do Senhor, Ruth, nós vamos ler o último capítulo, o capítulo de número 4, versos de 13 a 22. Antes de lermos, nós vamos pedir a Deus a iluminação do seu Espírito para cada um de nós, dedicarmos os nossos dízimos e ofertas
e pedimos que as nossas vidas também sejam dedicadas ao Senhor para que Ele fale conosco. Vamos orar? Ruth, capítulo 4, versos de 13 a 22. Oremos. Nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nós queremos dedicar as nossas vidas a Ti, pois elas a Ti pertencem. E pedir que o Senhor também aceite as nossas ofertas, os nossos dízimos, que não são diretamente para o Senhor, pois o Senhor é dono de tudo, inclusive dos ofertantes. Mas é justamente para mantermos as causas eclesiásticas, para que a Tua igreja possua os meios necessários para que venha prover o Seu ministério sobre a face da terra e anuncie com mais facilidade o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como mordomos, das regalias da casa. Instrumentos, o som, a internet, o templo, o condicionar do ar para que não seja muito quente para nós. E o Senhor não está debaixo de nada disso. O Senhor não precisa de nada disto, mas somos nós que precisamos. Portanto, recebe os nossos dízimos e ofertas, que o Senhor requer de nós, justamente para que nós sejamos beneficiados com aquilo que ofertamos ao Senhor. Que assim o Senhor seja propício às nossas vidas, para que também, quando ofertamos as nossas vidas ao Senhor, o Senhor também redunde em nossas vidas a bênção de, como hoje pela manhã foi pregado, cumprirmos o nosso sacerdócio real, venhamos cumprir a nossa soberana vocação, que está em Cristo Jesus, para que em Cristo nós tenhamos a alegria da nossa alma, e em Cristo tenhamos toda a riqueza que carecemos, e em Cristo tenhamos todo o perdão que precisamos, e em Cristo sejamos movidos para a glória de Cristo. Porque tudo quanto fizermos para a glória de Cristo deve assim ser. Perdoa-nos, porque muitas vezes pecamos, não poucas, e com isso maculamos a nossa comunhão contigo e com o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor. Ilumina nossa mente, para que nos dias que estamos vivendo, estes dias maus, tenhamos do Senhor toda a benevolência, para que vivamos dias regalados na Tua presença, advindas as bênçãos das mãos do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Diz o texto da palavra do Senhor: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Meus irmãos, eu preguei essa mensagem aqui na igreja no dia 7 de janeiro de 2018. Dia 7 passado agora fez 2 anos. E naquela época eu falava com os irmãos que esta passagem é uma passagem muito simples de ser entendida. Se nós olharmos aqui
o texto em si, substituirmos os nomes dos personagens, que são bem diferentes da nossa cultura. Rão, né? É um nome incomum, eu não conheço ninguém chamado Rão. Se nós substituíssemos esses nomes e colocássemos nomes de pessoas, quem sabe da nossa família, ou até os nossos próprios nomes, e disséssemos assim: Luciano casou com Luciana e gerou nela um filho, e a avó, vamos supor, minha mãe que já partiu, Dona Cremilda, ou quem sabe Dona Heloísa, pegou essa criança e colocou no colo, e regaço aqui é isso, colocou no colo e entrou dentro de casa e passou a cuidar da criança. É um texto simples, que aparentemente não tem grandes lições espirituais para nós, a não ser o fato de que uma família se fez e está procriando. O mais estranho do texto, por causa da nossa cultura, é a genealogia. A família Dourado e outras famílias tradicionais da região, eu até admiro muito isso, algumas famílias tradicionais da região, sempre se preocupam em lembrar alguns nomes de seus antepassados. Mas na maioria da nossa cultura, nós perdemos os nossos antepassados com 4 gerações. Então, o mais estranho desse texto aqui, para a nossa cultura, é justamente esta genealogia que é apresentada no texto. Mas se nós observarmos o detalhe de que o que nós encontramos aqui é uma avó alegre, porque agora ela tem um descendente, e esse descendente lhe será o resgatador, e com isso as pessoas começam a elogiar a ela e exaltá-la. É algo que parece um final feliz, e de fato é, mas por trás desse final feliz existe todo um contexto histórico que nem sempre foi de felicidade, nem sempre foi de alegria, muitas vezes foi de muita agonia, de morte, de pranto, e o texto é explícito, e o contexto que nós temos para entender esse texto está no versículo 1, deixa sua Bíblia aberta, no livro que nós acabamos de ler, de Ruth, no capítulo 1, nós encontramos no verso 1 a seguinte afirmativa: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Qual é o contexto primeiro? É o tempo histórico que o livro reporta. E é justamente o período onde não havia reis ainda, somente juízes. E os juízes julgavam a terra. E um detalhe que precisa ser notado por cada um de nós é justamente que esta passagem aponta para uma circunstância adversa que não só essa família estava vivendo, mas outras famílias. É bem provável que não fosse uma fome geral no mundo antigo, mas uma fome regional. Tanto é que diz o texto que um homem que era habitante de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, justamente para fugir da fome. Então em Moabe provavelmente tinha comida, e em contrapartida, em Belém não. E este homem parte com sua mulher e seus 2 filhos em busca de uma solução ordinária, uma solução comum, uma solução básica para suprir as necessidades básicas. E qual é ela? O alimento. Eles se deslocam para Moabe em busca de comida, porque havia fome neste local. Quando nós falamos ordinário, eu queria até conceituar aqui para que não haja dúvidas. Ordinário, geralmente hoje nós tratamos, quando queremos ofender alguém, diz isso é um ordinário, né? Seria pessoa sem princípios, sem caráter. Mas ordinário aqui, entenda-se aquilo que é conforme o costume, a ordem normal das coisas, aquilo que é comum. Por exemplo, o seu piscar dos olhos aí, que comumente você está piscando, você pisca e nem nota que está piscando, isto é uma coisa ordinária. E se você parar de piscar, você vai ver como faz falta este ordináriozinho de você piscar. Muitas vezes nós não valorizamos um copo d'água. E aí eu já falei aqui nesta igreja, visitando a clínica de hemodiálise, que quando nós olhamos aquelas pessoas
que tem limites de líquidos que podem beber por dia. E eu encontrei uma jovenzinha que foi minha aluna e ela disse assim que a coisa que ela mais invejava é ver alguém beber um copo d'água, né? E a hora que quisesse. E muitas vezes nós não valorizamos porque é muito comum, é ordinário. Então é algo que se repete regularmente e se faz presente a todo instante. E essa família, então, busca no meio do ordinário a sua sobrevivência. Se não tem comida aqui, nós temos que partir para Moabe. E o texto deixa claro que sai esta família, então, e ela é composta, então, de um homem, Elimeleque, a sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Só que lá vem um outro aspecto complicado que precisamos entender do texto, que o texto explicitamente diz que eles vão para a terra de Moabe. Judeus que estão indo para a terra de Moabe, ou seja, estão famintos, têm fome na terra, eles buscam o alimento, mas vão buscar justamente na terra de inimigos, pois os moabitas eram inimigos dos judeus e guerreavam, e a Bíblia é cheia de guerras que são traçadas entre os judeus e os moabitas, né? O povo de Israel e os moabitas. E nesse contexto todo, eles vão para uma terra inóspita, com hábitos pagãos, com cultura pagã, saem da sua estrutura judaica e vão para um local totalmente antagônico à sua fé, aos seus conceitos morais, ao seu monoteísmo. E lá nós encontramos o sinistro visitando esta família. Nós sabemos que a soberania de Deus está presente, mas, primeiro, a fome os persegue, eles vão para a terra de Moabe e fazem uma imigração. Segunda problemática, fome, imigração, todo mundo que sai do seu lugar, por bonito que seja. Esses 17 meses que eu estive em Brasília, vi muitos lugares bonitos, muita coisa bonita, mas muitas vezes não tinha alguém para conversar. Muitas vezes você era um estranho no meio da multidão. Muitas vezes você não podia bancar as coisas que você achava bonita, né? Você entra num shopping, às vezes vê um shopping muito bonito, mas o shopping não é seu. Você só desfruta ali, né? E de preferência se consumir, né? Se você não consumir, você passa a ser um frustrado ali dentro, só vendo as coisas, sem poder comprar, né? Então, a imigração, toda a saída de local, todo deslocamento de um lugar para outro, muda a cultura, muda hábitos alimentares, muda tudo. Muda custos de sobrevivência. Imagine um litro de mel de R$45. Né? É algo que, a não ser que já tá desse preço aqui também. Se for, aí a coisa está feia. Né? Depois nós vamos ver a morte de Elimeleque. Elimeleque morre. Então a Noemi se torna viúva. Depois da viuvez de Noemi, quando Elimeleque morre, nós vamos ver que há um problema. Nós não sabemos ainda ao certo se foi antes de Elimeleque morrer ou não, mas há a incorporação que era proibida entre os judeus. Os filhos de Elimeleque e Noemi casam com mulheres que não são judias, são mulheres pagãs. Então Malom e Quilion casam com mulheres pagãs. Isso gera também um desconforto. E depois isso se agrava com a própria morte de Malom e Quilion. E agora nós encontramos 3 viúvas num estado de pobreza, ainda que algumas estivessem mais aculturadas à estrutura pagã, às suas noras. Ela então, Noemi, resolve voltar para a sua terra natal. Ela que no seu nome significa agradável, agradabilidade, amenidade, deleite, ela requer para si, quando volta, que seja chamada Mara, amarga. E por que ela está amarga? Por causa dos sofrimentos. Sofrimentos que atingem a espécie humana desde sempre após a queda de Adão e Eva. Meus irmãos, desajustes que chegam para nós sem ninguém esperar. Por que eu fiz questão de refletir sobre o Deus do ordinário com vocês e repetir um sermão?
Quem imaginava no dia 1º de janeiro de 2018 que estaríamos vivenciando tudo o que estamos vivenciando desde o ano passado para cá? E não acabou. E tem gente que está fantasiando, inclusive a mídia com esse nhenhenhen da vacina, está todo mundo dizendo, não, a vacina é a solução. Só que o vírus, a própria imprensa diz, já teve mutação. Será que a vacina vai funcionar para o vírus depois da mutação? Porque todo ano, que eu saiba, tem que se vacinar da gripe. Porque tem a mutação. Nós vamos conseguir produzir vacina que acompanhe as mutações do vírus. O Banco do Brasil agora vai fazer um concurso, está dizendo que o edital vai sair agora em janeiro, onde o pessoal de TI, o banco já vai adotar a prática do trabalho home office. Nossa sociedade não será mais a mesma. O estilo de trabalho vai mudar. Claro que existem profissões que vão permanecer, mas tudo vai mudar. Tudo já mudou na realidade. Os professores, e aí me desculpem os professores, eu os respeito muito, mas, por exemplo, na faculdade, uma coisa que eu notei lá no Instituto Federal de Brasília, é que tem muito professor que está com medo da aula online. Porque o EAD, que tanto se evitou, se tornou um fato concreto. E os professores, na maioria, não estão preparados para dar aula online, porque a maioria dos professores são professores e não blogueirinhos. Não estão acostumados com a câmera, não estão acostumados com as novas tecnologias, e não é defeito isso, é porque ninguém estava preparado para tudo isso que está acontecendo. Meus irmãos, a vida traz desajustes nos quais nós muitas vezes nos encontramos e caímos neles. E muitas vezes eu até tive que atualizar o sermão, porque eu disse que crises climáticas, como foi o caso lá, de não ter alimento, nós não sabemos porquê, se foi por causa de peste ou por falta de chuva. Nós sabemos que existia uma dificuldade ali, agrícola, que fez com que houvesse fome. Problemas políticos que constantemente vivemos debaixo deles. Entra governo e sai governo, e nós sabemos que gerir e resolver os problemas da humanidade não é fácil. Como se não bastasse a má fé de muitos políticos, né? E aí eu tive que atualizar até o sermão, tive que botar aqui que muitas vezes aparecem endemias, epidemias e pandemias. Não tinha isso no sermão. E por que tive que colocar? Porque é um fato que não podemos mais negar. Fazemos parte da história. Eu não sei quantos compartilham da ideia comigo, mas muitas vezes eu pensava assim, minha geração vai passar sem nada assim tão diferente. O que tivemos mais assim chocante que eu vivenciei foi a Guerra do Golfo, né? Aí uma guerrinha ali, ainda vi quando criança uma Guerra das Malvinas, mas graças a Deus não tivemos uma guerra mundial. E aí vem essa pandemia, para que nós tenhamos o que contar para os nossos netos e bisnetos, se Deus nos der a graça de sobrevivermos. Desajustes sociais. Nós vivemos num mundo muito complexo nas suas relações humanas. As ideologias são variadas, onde nós vemos que muitas vezes os que abraçam o crime são vistos como vítimas, mesmo vitimando pessoas. Mas ainda são vistos como pseudo-inocentes, porque afinal de contas nasceram na pobreza, como se isso legalizasse o direito de alguém a cometer algum crime. Os nossos antepassados, e eu posso dizer como aqui é uma região agrícola, talvez 100% dos nossos antepassados teriam todos o direito de terem sido todos os homens e mulheres mais desonestos da história. Porque não tinha médico, não tinha transporte, não tinha educação, não tinha nada, nem água. Lapão ainda era privilegiado em Morro do Chapéu. O resto da região nem água tinha. Estariam mais do que justificados de serem criminosos. Mas o erro não pode ser justificado. E nessa problemática toda culmina naquilo que é o nosso maior temor na pandemia. Qual é o maior temor que temos na pandemia? O medo de morrer. O medo de que o nosso ente querido morra.
O medo que o nosso netinho, o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso tio morra, ou que fique com sequelas. E é justamente o ápice de todas as desventuras que Noemi traz na sua jornada. É a morte do seu esposo e dos seus 2 filhos. E a pobreza que lhe bate à porta, numa terra estranha. E ela diz então, terei que voltar à minha terra. Terei que voltar em busca da sobrevivência. E tira das suas noras até a possibilidade de voltarem com ela e as liberta. Vão, minhas filhas. Acaso poderei eu engravidar para que vocês esperem que o meu filho, uma idosa que não podia mais engravidar, mas ainda que pudesse, vocês vão esperar que essa criança cresça para casar com vocês e levante então netos para mim? Uma delas parte, a outra, Ruth, a acompanha. E é neste contexto que está aqui por trás da passagem que nós vamos meditar na noite de hoje sobre o Deus do ordinário. E a primeira coisa que nós tiramos de lição sobre esse texto acerca do Deus do ordinário é que Deus permite que passemos por desertos incompreensíveis. Não queira entender a pandemia, se foi a China, se não foi, se é vírus chinês, se não é. Tem toda uma polêmica política por trás disso. Eu também tomo meus partidos, não vou mentir para vocês. Eu também tenho minhas ideias sobre o assunto, mas não tenho como provar nada. O fato é que Deus permite sim que nós passemos por desertos incompreensíveis. E isso está no capítulo 1 de Ruth, verso 19 a 21, quando nós encontramos. Capítulo 1, 19 a 21. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Não é essa Noemi? E por que eles se admiravam? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E continua ela ainda no verso 22, assim voltou Noemi, assim o texto, o relato, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. Saíram por causa da fome. Vejam bem, saíram por causa da fome, vão para Moabe, morre o marido, morre os filhos, e ela volta empobrecida, amargurada, depois de 10 anos. Alguns comentaristas dizem que foram 10 anos em Moabe. E depois desses 10 anos ela volta, e o texto faz questão de mostrar que ela está amargurada. Não me chameis Noemi, me chameis Mara. Eu sofro, eu estou sofrendo, eu tenho um histórico de sofrimento. Quem já perdeu um ente querido, eu nunca tinha perdido. E é algo que, por mais natural que seja o fato de já estar idoso, minha mãe começou a gangrenar o pé, eu sabia que se permanecesse vivo não podia fazer a cirurgia, não tinha teto cardíaco para fazer, mas independente desses detalhes, eu reconhecer que foi a mão soberana de Deus, que lhe aliviou o tormento de ficar gangrenando em cima de uma cama, mas é algo que muda a nossa mente assim, totalmente. Nós não somos mais os mesmos. Muda totalmente. E essa mulher volta, por ironia, saíram por causa da fome. E o texto faz questão de dizer que elas voltam justamente no princípio da cega da cevada. Ou seja, estava tendo alimento. É algo incompreensível, é algo que não dá para explicar, e Noemi só consegue perceber nesses 10 anos de aflição, angústia e dor, amargura, e não é para menos.
Não é para menos. É muita dor, muita angústia, sair ditoso do lugar e voltar viúvo e sem os seus 2 filhos. Mas nosso texto básico faz questão de mostrar no final dele, quando nós lemos lá no capítulo 4, uma senhora alegre, uma senhora feliz. Nós devemos aprender, meus irmãos, que no turbilhão das provações, o que sentimos são as dores, as privações produzidas pelo deserto. Eu não lembro se na época que eu fiz essa mensagem, eu citei essa figura, não está no texto aqui do sermão. É como se estivéssemos dentro do liquidificador. E o liquidificador está ligado e nós estamos ali, sendo cortados, triturados, esmagados, e achamos que as coisas não têm controle. Nós nos esquecemos que Deus, numa figura só para entendermos, Deus está fora. Deus não está dentro do liquidificador. Deus é aquele que liga e desliga o ventilador. Essa pandemia, eu não tenho dúvida, Deus é soberano, Ele permitiu. Ele permitiu porque nada pode acontecer sem a sua permissão. Nada. No dia que minha mãe faleceu, eu estava almoçando, e viríamos no sábado, isso era uma terça-feira, eu olhei para a janela, vi as nuvens, e como a imaginação é fértil, parecia uma nuvem que parecia um leão, um cachorro, um animal assim desse tipo. Eu imaginei um leão. E eu fiz a minha última oração por minha mãe. Eu disse: Senhor, Tu tens a capacidade de ir e curar a minha mãe. Mas o Senhor também pode ir e aliviar-lhe a dor. Seja feita sempre a Tua vontade. E Deus fez a Sua vontade. O meu coração queria que Ele a curasse. Deus faz o que lhe apraz. E Noemi não entende essa crise que ela está vivenciando, mas é perceptível de que Deus está ali, agindo, atuando. E nesse texto que nós estamos refletindo, existe aqui a projeção desta revelação de Deus num ápice, onde nós vamos ver a descendência de Davi sendo aqui trazida à tona. Aquele que haveria de ser o Messias, nesta revelação progressiva, passa pela genealogia de Davi e vai culminar em Cristo. Isso está em Mateus, na genealogia de Jesus. Esse texto aqui, os personagens que estão dentro do liquidificador, sendo triturados, sendo esmagados, sendo oprimidos, eles não percebem o projeto maior de Deus. Antes da vinda de Cristo, a maioria dos homens, mesmo dentro do judaísmo, se perdiam sem entender qual era o propósito de Deus. Quando Jesus veio, Ele mesmo criticou os estudiosos da palavra, porque não entendiam a palavra que apontavam para Ele. Nós, 2000 anos de igreja, ainda temos dificuldade de entender qual o propósito de Deus para a igreja, mas é muito maior do que o que podemos imaginar. A guerra é constante, a luta é constante, mas Deus está escrevendo a história no meio da pandemia, no meio da primeira guerra, da segunda guerra, das invasões, do exílio que teve o povo de Israel. Não importa, Deus é Deus, e Ele não está ausente da história, ainda que nem sempre, aos nossos olhos, agindo extraordinariamente, mas ordinariamente. O apóstolo Paulo, quando fala deste assunto, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que a gente está passando aqui, mas quem está no liquidificador, como diz o ditado popular, só sabe onde o calo aperta o dono do sapato. Então quem é o dono do sapato está agoniado com o sapato,
mas Deus tem um propósito maior. E o apóstolo Paulo não para aí, mas ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versos 18 e 19. Se vocês observarem, Deus está aqui construindo aquilo que, com o desfecho aqui, os irmãos vão entender, de que Deus está trazendo uma moabita, uma gentílica, para ser da descendência, de onde viria a descendência do Messias, mostrando a universalidade que sempre existiu, pois muitos judeus não entendiam isso, de que achavam que Israel seria um gueto de salvos e de adoradores, mas o projeto de Deus sempre foi maior. Não sou universalista, eu estou dizendo que Deus sempre teve o seu evangelho e em Cristo vai se cumprir, quando ele diz: ide por todo o mundo. É a universalidade do evangelho, é a catolicidade do evangelho, é quando o evangelho deve ser levado para toda língua, todo povo, toda nação, e aqueles que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo, Deus os salvará. Ruth não sabia o que ela seria. Noemi não sabia o que ela seria. Nem tampouco Boaz, que casou com Ruth. Eu não sei quantos sabem disso, mas Boaz era descendente da prostituta Raabe. Outra que foi inserida, sendo pagã, e Deus a insere também na genealogia do nosso Salvador. Não há pecados que impeçam, não há barreiras, não há etnias, não há cor, não há cultura. Nada impede que Deus, na sua soberania, salve pessoas e arregimente pessoas. E aqui nesse texto que nós lemos, onde nós vemos Noemi alegre, Ruth gerando um filho, Boaz alegre por ser agora pai, tudo isso aponta para esta obra maravilhosa que nela já estava você e eu, no plano de Deus. Não existe ausência de Deus, meus irmãos. Mesmo quando não percebemos o sobrenatural, o Deus do ordinário está agindo sobrenaturalmente, executando o seu plano e revelando os filhos de Deus. Então podemos inferir pelo contexto anterior que o Deus do ordinário permite que passemos por provações de natureza ordinária. Estou eu trabalhando em Brasília, remotamente, nos trabalhos online, ganhando um dinheirinho bom. E se eu adoecer? E se eu não conseguir trabalhar? O salário de um funcionário federal, muitas vezes é uma ilusão. Luciana, para ir para lá, e ela está ouvindo aí, ela teve que abandonar o emprego dela e o concurso que ela tinha. Perdeu alguns anos de contribuição por causa disso. Quando chega-se lá, o custo de vida é mais alto. O marido teve que ir sem emprego. E eu passei a trabalhar até 15 horas por dia, de domingo a domingo, para poder ganhar minha grana no trabalho de home office. Deus foi fiel, Deus produziu sustento, qualidade de vida, mas ordinariamente vem o temor: e se eu adoecer? Eu não estou curado das hérnias. É humano nos preocuparmos como esta família se preocupou com o sustento. Então vejam que o Deus do ordinário permite que passemos por provações também de natureza ordinária. É o filho que começa a dar trabalho, é a filha que começa a dar trabalho, é o pai que adoece, é a mãe que adoece, é a idade que chega, é a senilidade que muitas vezes traz uma dificuldade familiar. Hoje eu ouvi uma senhora com um senhor já bem debilitado, e ela dizia para ele: não cospe no chão. E a pessoa dentro do chão, dentro de casa, só
E ela limpando, já uma senhora também idosa, e o homem cuspindo, por causa de que está com Alzheimer. Essas dificuldades abalam as famílias, abalam os sentimentos, porque Deus permite, é bem verdade, que como Ele, sendo Deus do ordinário, permite que passemos por provações também de forma ordinária. E isso se deve ao fato de que em nenhum momento nos foi prometido estabilidade e calmaria nesta vida. As igrejas da teologia da prosperidade vendem esse produto, mas esse produto é falso, é contrabandeado, só tem um taquinho de verdade, não é a verdade. Não é a verdade a teologia da prosperidade, não é verdade. Crentes passam por dificuldades financeiras, sim. Crentes falem em seus negócios. A roça do crente às vezes não produz, o veneno às vezes não é suficiente para evitar as pragas. Na hora de vender nem sempre consegue preço. Morre descrentes, morre crentes de Covid, descrentes são curados do Covid, crentes também, a graça geral de Deus. E nós muitas vezes abraçamos esse evangelho light, esse evangelho mamão com açúcar, adocicado. Quando eu era jovenzinho que me incuti com rock, heavy metal, a gente dizia que esse rock popular brasileiro tudo era mamão com açúcar, porque mamão com açúcar, ninguém bota açúcar no mamão, o mamão já é sem graça, se botar açúcar, é uma coisa sem graça. E nós vemos que esse evangelho é um evangelho de mamão com açúcar. Porque não é, meus irmãos, um fato, uma verdade bíblica, porque a vida sem dificuldades não é uma promessa, é uma fuga dos castigos temporais. Assim foi com todos os filhos da desobediência. Mas Deus disse, granjear o pão com o suor do rosto. Deus disse, dores de parto. Deus disse, lutar contra cardos e abrolhos. Ninguém imaginava que esses cardos e abrolhos poderia ser um vírus, né? Um vírus. Também é um espinho que dificultou todos os nossos relacionamentos sociais. Dificuldades de relacionamento. Não foi pacífico a minha vinda para cá. A patroa sabe disso. Tivemos uma briga feia. Foi parar na casa de Bira essa briga. Bira teve que ser juiz de MMA, de luta de boxe. Porque é um ser humano de um lado, um ser humano do outro, que tem as suas limitações, tem as suas formas de ver a verdade, tem os seus interesses, tem os seus sentimentos. E aí, em briga de casal, às vezes um começa a falar com o outro, e aí já entra a família, e um acaba ofendendo a família do outro, e daqui a pouco já ofende o outro, e já diz aquilo que nem queria dizer. Mas se é para ofender, diz. Dificuldades de relacionamento, onde é que está isso na Bíblia? Ora, o teu marido vai querer te dominar. Eita, nunca foi tão difícil. A gente sempre quis dominar as mulheres, e agora elas bem envolvidas com o feminismo, né? Agora ficou mais difícil, né? O funcionário da Embasa de nível médio querer dominar a mulher do Ministério da Saúde, né? Vai que não chega a vacina para mim. Não é que isso é certo, eu não estou defendendo isso, eu estou dizendo que a Bíblia diz que haveria estas desavenças de relacionamento entre pais e filhos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um contexto entre pais e filhos extremamente difícil. Os jovens, por favor, não se ofendam, mas que isso seja bem uma cutucadinha para você aí na sua costela. A sua geração está fazendo filho para os avós criarem. E os pais, tenha vergonha na sua cara, não entre nessa não. Se você já tem, procure dar um jeito para reverter isso. Se você não tem ainda, não caia nessa loucura. Não é justo. Os velhinhos precisam comprar os seus remédios. Os velhinhos precisam comprar o seu plano de saúde, precisa comprar a sua comidinha. Não é justo você fazer filho para os seus avós ou os seus pais criarem. Para com isso. Para com isso. A Bíblia diz que quem não trabalha que também não coma. É assim que Paulo ensina.
Você ainda quer botar agora um filho seu para seus avós criarem os seus pais? E o pior, a gente está vivendo numa lei tão satânica que o avô e o pai ainda podem ir para a cadeia porque o filho fez a bobagem. Nessa realidade, o que nós vemos é que nunca foi prometido a nós que seria fácil. Nós somos pecadores e quando saímos do Éden, nós passamos a ser predadores. Está aí na moda de não comer carne, né? Hoje eu vi um médico falando uma coisa muito interessante. Alguém disse assim, e o sofrimento da vaca? Porque ele estava fazendo um churrasco. Ele disse, virou carne de hambúrguer. Mas hoje se fala, né, o sofrimento do animal. Hoje se fala muito dessas coisas, mas lembrem-se que nós não somos só predadores, não. Nós também somos presas. Quando eu vinha para a igreja, tem um cachorrinho aí que fica aí na praça. Ele é muito sociável, né? E não é que começou a correr atrás de mim. Quando eu vacilei, ele quis morder minha canela. Eu tive que dar uma de valente, né? Bati o pé lá, sai daqui e tal. Com medo, né, de ir para a cadeia, né? Porque hoje até se fizer isso é um maltrato aos animais. Eu tenho que deixar que ele me morda. Meu irmão, olha, o leão se te pegar com fome, ele vai te comer. E quando Adão e Eva saem do paraíso, eles não saem como predadores somente, eles saem também como presas. E a prova disso é que voltamos para a pandemia. Nós somos presas do vírus. Ele quer o seu sangue, igual um vampiro. O objetivo do vírus é o seu sangue e o meu. Porque ele, para sobreviver, precisa estar lá na nossa corrente sanguínea. Nós não somos só predadores. E tudo isso foi dito pela palavra. E por fim, aquilo que vivenciou Noemi com seu esposo, com seus filhos, a morte. Morte que atingiu pessoas e entes queridos nossos. E vai um dia nos atingir. Deus permite que passemos por desertos incompreensíveis. O que é que Noemi fez para estar passando o que ela estava passando? Aí quando vamos ler Jó, fazemos a mesma pergunta. O que é que Jó fez para passar o que estava passando? E Jó, leiam como na leitura devocional esse mês, Jó constantemente começa a dialogar e dizer, olha, eu faço isso, faço aquilo, o que é que eu estou fazendo para merecer isso? É porque a vida é assim. Fato é que por dores aprendemos, sempre esquecemos e nos perturbamos, mas o mestre se importa com cada um de nós. Mas às vezes quando estamos no barco e a tempestade vem, nós fazemos a mesma coisa dos discípulos. Mestre, não importa que pereçamos? Nessa labuta que tivemos aí, eu e a patroa, ela veio para cá, passou 3 dias comigo aqui, dormindo numa caminha de solteiro. Voltamos agora, como jovens, a namorar pela internet. Fazer ligação, né? Videochamada para namorar. Vamos ter que nos adaptar. E mesmo assim preservar a integridade diante das dificuldades ordinárias, que é o nosso segundo ponto. O Deus do ordinário promove a reconstrução de vidas ordinariamente. Coloque isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Deus, o Deus do ordinário, promove a reconstrução de vidas ordinariamente. Capítulo 2, verso 2. Rute, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai, minha filha. Nesse texto aqui, tão pequenininho, parece que não tem um ensinamento muito grande, mas tem. Elas estão agora 2 viúvas, empobrecidas, numa terra que agora é de Noemi, mas não é a de Rute, mas Rute é agregada, estão ali e precisam sobreviver. Precisam sobreviver. E a questão é, como estas mulheres vão sobreviver? E o Deus que reconstrói vidas, é o Deus que reconstrói vidas ordinariamente. O Deus da graça geral que eu falei, o Deus
Todo-Poderoso não quebra os padrões de trabalho, propriedade. Por isso que eu disse nesse instante, quem não trabalha aqui também não coma. De propriedade. Essas mulheres excluídas, carentes, indefesas, a pergunta é: como vão sobreviver? Como você e eu vamos sobreviver em meio à pandemia? Como vamos sobreviver numa crise econômica iminente? E a mídia não fala, mas nós estamos sim numa iminência de uma crise econômica mundial. Não é alarmar ninguém. Todo mundo, quando vai no supermercado, já notou que as coisas estão subindo de preço. Até quando as empresas vão poder pagar as pessoas para trabalharem em home office? Até quando as pessoas vão poder, e é um grupo, né? Porque o entregador de pizza está indo, o porteiro está indo, o policial está indo, o enfermeiro está indo, o médico está indo trabalhar, o motorista de ônibus está indo. Até quando alguns setores da sociedade vão poder ficar em casa, fugindo da doença? E até quando o Estado, olha, a linha produtora de impostos é a iniciativa privada. Eu não estou aqui dizendo que o Estado, os funcionários públicos não têm a sua missão. Eu não estou diminuindo a missão do funcionário público. Eu estou dizendo que quem paga imposto para pagar o salário dos funcionários públicos, dos quais eu sou um e Luciano é outra, e muitos aqui de nós somos, é a iniciativa privada, é o mercadinho, é a quitanda, é o agricultor, é a indústria. Até quando o país vai aguentar pagar impostos para você e eu ficarmos em casa? Será que não vai ter impacto econômico isso? Sabe aquela pessoa que estava às vezes na porta da sua escola, que tinha um carrinho de bala para vender para as crianças, não tem mais aula. Esse carinha que vendia as balas está vendendo o que agora? Nós estamos prestes a uma iminência econômica grave. E você e eu, não adianta espernear, não adianta desesperar. A pergunta é: como nós vamos escapar? E a resposta, meus irmãos, não é do crime, não é da prostituição, não é do golpe, não é do jeitinho. E como é, pastor? Simples, apropriar-se daquilo que Deus legalmente diz que nós podemos fazer uso para sobreviver. E é isso que Noemi e Ruth estão a fazer aqui, quando vão rebuscar, Ruth vai rebuscar espigas. Quando nós vamos para o texto de Levítico capítulo 19, eu vou ler para os irmãos, Levíticos capítulo 19, versos de 9 e 10, diz assim, 19, 9 e 10, Levítico: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis nem... desculpa, eu não li o 9, tinha que ler o 9. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Como é que nós vamos sobreviver, Ruth e Noemi? Vamos cumprir a lei do Senhor. E dentro da lei do Senhor, qual é a alternativa que temos? Vamos rebuscar espigas. O agricultor não podia colher um limite na sua propriedade lá, ó. Colhia de um limite para dentro. E quando ia colhendo aqui, ó, os ceifeiros, quando caísse uma espiga de cevada ou de trigo, ele não deveria baixar para pegar. Os pobres, a viúva, o estrangeiro, o órfão ia ali atrás, conseguindo o seu sustento. Quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 24, nós vamos ver essa lei novamente sendo trazida à tona. E ainda há uma promessa para aqueles que se preocupam com a justiça social. E justiça social aqui não é coisa de partido de esquerda, não. É bíblico.
Eu estou trazendo a justiça social pelo olhar bíblico e não de ideologia de partidária de nenhum partido, porque nós temos como fonte é a Bíblia. Mas em Deuteronômio capítulo 24, verso 19, diz assim, em diante: Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, colheu, esqueceu ali, diz o texto, não voltarás a tomá-lo. Por quê? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Não se esqueça destas pessoas que estão oprimidas, fracas. Mas aqui há a lacuna para você e eu. Eu acabei de dizer aqui na instante que o Banco do Brasil vai abrir edital de concurso agora em janeiro. A maioria dos concursos bancários só precisa de ensino médio. Então solta o celular. Deixa o WhatsApp para lá. Desinstala o Instagram, essa porcaria. Você não ganha dinheiro com ele, então desinstala. Compra uma apostila e estuda. É lícito. Um dos rapazes que estava procurando emprego para mim em Brasília, ele é do setor de tecnologia do banco. E eu conheci ele com um carrinho de bala. Ele era órfão de pai, vendendo bala na porta da boate. E hoje me disse que vai aposentar com um salário de 16 mil reais. Mas ele passou no concurso do banco. Estuda. Estuda. Os concursos não vão acabar, não. Empreenda. Sem fantasias. Trabalha. O texto deixa claro que como é que essas mulheres vão viver fazendo o que é para fazer. A primeira coisa que nós temos que ver, que num período de crise, a única forma de escaparmos lícita é trabalhar. É isso que eu quero estimular os irmãos. Trabalhemos. Não se acomoda não. Teve gente que recebeu o auxílio aí do governo e fez uma tatuagem. Eu não tenho nada contra a tatuagem não, mas o auxílio era para comprar comida. Comprou celular. E teve gente que empreendeu e abriu o seu negócio. O mesmo dinheiro. A mesma quantidade. Alguém pegou e com a mão de Midas, né, da mitologia, não sei quantos já ouviram aqui, que Midas tudo que tocava virava ouro na mitologia. Então, e ele morre por causa disso, né? Ele não pode tocar nada que vira ouro. Ele pegou e transformou o auxílio em algo além de um celular ou de uma pose. Gente fazendo churrasco com o dinheiro do auxílio. Desfrutar do abrigo de pessoas dignas. Nós encontramos isso no verso 9 do capítulo 2, quando diz assim o texto. Verso 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiram. Boaz vê aquela mulher trabalhando e ele chega lá e pergunta, quem é essa mulher? Quem é essa jovem? E o empregado dele diz, rapaz, essa mulher aí está no verso 7, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aí, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, a moça chegou aí e está trabalhando atrás dos segadores, só parou um pouquinho para ir lá na chopanazinha. Choça é isso, aquilo que todo mundo sabe o que é uma coberturazinha de folha para descansar um pouquinho do sol, e voltou a trabalhar. E Boaz vê isso e diz, olha minha filha,
siga os meus funcionários, e eu já disse a eles que não te molestem. Lembre-se, é uma viúva, numa roça, que poderia ser molestada sexualmente. Então, como cristãos, nós também devemos estar aptos a sermos protegidos por pessoas dignas. Não se encoste debaixo das asas do bandido. Não se encoste no abrigo do malfeitor, mas de pessoas dignas. Quando eu cheguei aqui, que vim embora, não tinha mais casa, não tinha mais nada. Eu nunca tive casa, era alugada, mas não tinha nada. Aí Bira disse, venha para minha casa. Pastor Calmito disse, venha para minha casa. Um colega meu disse, venha para minha casa. Toninho do Mercantil Souza disse, venha para minha casa. Eu não fui porque eu tinha como me manter num hotel durante 3 dias até achar uma moradia. Mas eu lhe digo, todos estes lares são de pessoas dignas que eu poderia vir e ser acolhido. Mas podia ser o traficante que dizia assim, vem para minha casa. Porque é assim que muitos dos nossos filhos são seduzidos pelos criminosos. Eles seduzem para nós nos corrompermos. Mas os adultos também. Muitas vezes, pessoas da alta cúpula nos corrompem. E eu lembro aqui de Éder. Chorei quando soube. E a primeira vez que Éder usou cocaína foi uma corrupção num ambiente político e chique. E ele me disse, olha pastor, eu estava embriagado e alguém pegou no meu braço nesse ambiente chique, de pessoas influentes, e disse, cheira aqui que não fica bom, um advogado embriagado. E depois veio a luta contra a cocaína. Cuidado. Ruth, neste ordinário, se abriga debaixo de pessoas dignas. E jamais perder a honra e a dignidade, mesmo em meio às adversidades. Capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim, então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecieis. Seja digno em meio à crise. Sejamos dignos em meio à crise. A crise não nos autoriza a roubar. A crise não nos autoriza a adentrar na criminalidade, na ilegalidade. Boaz diz, olha minha filha, eu não estou te humilhando não, te favorecendo aqui que você fica atrás dos meus trabalhadores e rebusque após eles e tenha proteção deles. É porque eu já ouvi a tua fama. E a tua fama é de uma mulher que deixou toda a sua parentela e veio acompanhando a sua sogra, dividindo a fome junto. E todo o bem que tu fez à tua sogra, eu sei que é digno de respeito e de cuidado. Todo mundo, eu não conheço um, que em meio à tribulação, se for uma pessoa digna, não apareça alguém movida por Deus para lhes tirar a mão. Não existe essa possibilidade. Por isso o salmista diz o quê? Já fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi. O justo mendigar o pão. Em terceiro e último lugar, senão daqui a pouco o microfone, já era para ter. Eu estou acreditando que é 9h30 mesmo. Eu sei que não é. Em terceiro e último lugar, Deus abençoa os que resolvem suas vidas com equidade. E aqui eu vou saltar. Eu fico imaginando, meus irmãos, Boaz, um homem que não era jovem, para não dizer que era um coroa e velho. Isso está no capítulo 3, verso 10. Que ainda que possuísse posses, não tinha esposa.
Um dia eu preguei esse sermão numa igreja e uma senhora me abordou e disse assim, ele devia ser muito feio, né? Porque um homem rico não tinha mulher. Não tinha mulher. Estava ele agora com uma moça nova, trabalhadora, digna, que estava arrumada e cheirosa, conforme a sua sogra lhe manda no capítulo 3, verso 3. Não tinha ninguém por perto quando a sua sogra manda que ela se deite aos pés de Boaz. E o mais interessante, diz que Boaz havia tomado umas e estava alegre. Pensa aí. E ele não a macula. Mesmo estando sem ninguém olhando, tido tomado umas, aquela mulher está ali jovem aos seus pés, pronto, e ele com o direito de resgatador. Ele não a molesta. Pelo contrário, ele diz com honradez, por causa da honra dela, diz, existe um resgatador antes de mim. Se ele não quiser te resgatar, eu te resgatarei. Meus irmãos, o Deus do ordinário, Ele abençoa os que resolvem suas vidas com equidade. Ela não é maculada, porque sua dignidade o constrangia a ser de igual forma digno, conforme o capítulo 3, verso 11, quando diz, agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Seja virtuoso, o máximo que você puder. Vai ser reconhecido no momento propício. E o mais interessante é que Boaz estava alegre por causa da bebida que havia bebido, como eu já disse. Ele era resgatador, mas aquele homem, conforme a sua própria futura sogra vai dizer, Noemi, aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Eu não sei por que Boaz não era casado. Talvez porque ele fosse ainda estigmatizado por ser descendente de Raabe. Talvez ele entendesse os sofrimentos de Ruth, porque talvez ele soubesse dos seus próprios sofrimentos e da sua descendência. Prova disto que quando o resgatador vai chegando na cidade, o que era o primeiro resgatador, ele oferece. E o resgatador diz assim, não, eu resgato Noemi. E aí Boaz diz, agora se resgatares Noemi, você também tem que resgatar a sua nora, Ruth, a moabita. E o resgatador diz, não é bom para a minha. E até hoje eu não sei que minha é esse. Minha esposa, minha reputação, minha religião, não sei. Eu só sei que ele pulou fora. Não quero me misturar, não. Eu sou judeu. Boaz resgata Noemi e Ruth. Com ela tem um filho. E o Deus do ordinário então permite que passemos por desertos incompreensíveis, promove reconstrução de vidas ordinariamente, abençoa os que resolvem as suas vidas com equidade, e é claro que este Deus, o Deus do ordinário, é mais do que aquilo que nós percebemos no dia a dia, mas Deus está escrevendo uma história linda e maravilhosa. E essa história linda e maravilhosa aparece lá em Mateus, e eu concluo com essa leitura desse texto. Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus, que diz assim, verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era a mãe de Boaz? Raabe, a prostituta. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E lá na frente, diz assim no verso de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. No meio das tribulações de Raabe, ou de Ruth, de Noemi, elas não sabiam, e morreram sem saber o que seria
Mas não importa. O que importa é que o Deus do ordinário está escrevendo extraordinariamente a sua história, da qual você e eu fazemos parte. Vamos ficar em pé e vamos orar. No meio da pandemia, não fraquejemos. O Deus do ordinário está conosco. A senhora? Pronto. Repita seu nome, por favor. Isabel. Pronto. Vamos orar então. Mãe de Murilo. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a irmã Isabel, que está hoje de festividade por mais um ano de vida. Abençoa Murilo, que está também longe. Abençoa o seu outro filho. Traz bênção sobre a vida de Jeremias. Abençoa o seu lar, abençoa a sua vida. Abençoa também os nossos lares, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Abençoa a comunidade de Lapão, da qual hoje resido aqui. Abençoa essa cidade, Senhor. Abençoa esta igreja, fortalece os pastores desta igreja, os presbíteros, os diáconos. E prepara-nos, cada um de nós, como foi pregado hoje pela manhã, que fomos vocacionados pelo Senhor, para que em meio às tribulações da vida, venhamos perceber que o Deus do ordinário está agindo em cada detalhe para nos proteger. E mesmo quando permite que passemos por sofrimentos que não compreendemos, o Senhor continua sendo Deus e sabe o que está fazendo, e nós confiamos em Ti. Portanto, Senhor, despede a Tua igreja, leva o Teu povo em paz, dá-nos uma semana fortalecidos pelo Senhor, prepara-nos para tudo que vier. E se a morte vier, bendito seja o Senhor. Se a cura vier, exaltado seja o Senhor. Tudo que aconteça, seja glorificado o nome do Senhor, pois o Senhor sabe o que está fazendo. Nós estamos em boas mãos, não estamos órfãos, nós temos Pai. E o nosso Pai está nos céus, e intercede, e advoga a nossa causa, e faz com que nós sejamos protegidos por meio do nosso advogado Jesus Cristo, que por nós intercede. E é no nome de Jesus que pedimos que o Senhor nos abençoe. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos vós, que estáis, pois, debaixo da sua graça, mesmo que diante das tribulações. Que o Senhor vos seja por Deus, e que nós sejamos o seu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar. Temos a vida.